Vamos prosseguir então com o tema de hoje, que é Theodor Adorno e Cornelius Castoriadis, dialética e emancipação. Vamos hoje estabelecermos um diálogo com Castoriadis e Adorno, em específico, e dando uma maior atenção a Cornelius Castoriadis. E não é, vamos dizer, um acaso que o Zizek teve um público bem mais amplo do que hoje para ouvir relacionado ao Castoriadis. Não só porque é um pensador contemporâneo, o Zizek é o grande, vamos dizer, filósofo da mídia e do momento, mas porque Castoriadis realmente não vem recebendo a mesma atenção, seja no meio acadêmico e na grande mídia, nos últimos 15, 20 anos. E isso também não é um acaso, é devido, em especial, à singularidade da trajetória de Castoriadis, ao fato de que Castoriadis não é redutível a nenhuma das perspectivas teóricas das últimas décadas, ou seja, desde o final da Segunda Guerra Mundial, estruturalismo, pós-estruturalismo, pós-modernismo, ou a perspectiva neoiluminista de Habermas. Nenhuma destas perspectivas é capaz de abranger o pensamento de Cornelius Castoriadis. E Cornelius Castoriadis, vamos dar umas informações biográficas básicas da figura. Ele nasceu em Istambul em 1922, de família grega, portanto vai com poucos meses para Atenas. É em Atenas que ele se forma em Direito, Filosofia. Ele, aos 14, 15 anos, entra para a juventude comunista, mas diante do clima do stalinismo que dominava, no caso, o Partido Comunista Grego, Castoriadis se afasta dessa juventude comunista, do Partido Comunista Grego, e integra um grupo trotskista, que é animado, liderado por uma figura importante da história da esquerda grega, chamado Spyros Stinas. Ali também ele já está frequentando seminários relacionados ao Capital do Marx. E no final da Segunda Guerra Mundial, 1945, o Castoriadis, diante da iminência de ser assassinado, e é isto mesmo, ou seja, como trotskista, como marxista dissidente, ele estava ameaçado diante de uma ordem que havia sido dada pela direção do Partido Comunista Grego de se eliminar, naquele contexto do final da Segunda Guerra, de se eliminar trotskistas, no caso do Castoriadis então, e também a ameaça dos fascistas, ele que tinha combatido os nazistas que tinham ocupado a Grécia, a ameaça também fascista da extrema-direita de eliminá-lo. Então ele parte para Paris, com a possibilidade de fazer seu doutorado lá, em 1945, portanto ele tinha 23 anos, ele nasceu em 1922. Chegando em Paris, Castoriadis leva algum tempo em contato com grupos trotskistas da esquerda francesa, e por volta de 1949 ele cria a revista e o grupo Socialismo ou Barbárie, junto com outra grande figura e razoavelmente esquecida do pensamento filosófico e político francês, que é Claude Lefort. Lefort foi discípulo, aluno e discípulo de Merleau-Ponty. O Socialismo ou Barbárie, criado por Castoriadis e Lefort em 49, dura até 65. E se ele inicia com a dissidência do trotskismo francês, esse grupo Socialismo ou Barbárie vai se tornando um núcleo de uma esquerda marxista no início, anticapitalista e radicalmente crítica do socialismo real. O Castoriadis vai, desde a década de 40, da segunda metade da década de 40, começar a elaborar uma crítica às sociedades do socialismo real, tendo como foco central a então União Soviética. E articulado com isto, ele continua desenvolvendo uma crítica às sociedades capitalistas ocidentais. Então, no início da década de 50, Castoriadis ainda é marxista.
Ele publica na revista Socialismo no Barbárie, no início dos anos 50, textos como A Dinâmica do Capitalismo, onde ele começa a elaborar uma crítica própria ao capitalismo, que já aponta para divergências que vão se aprofundar ao longo da década de 50 e início dos anos 60 com Marx. Final dos anos 50 e início dos anos 60, Castoriadis já está num aprofundamento, numa radicalização de seu distanciamento de Marx e do marxismo. Em 59 e 60 ele publica pela revista Socialismo ou Barbárie o texto Movimento Revolucionário no Capitalismo Moderno, aonde ele já vai elaborar críticas mais radicais ainda a Marx e ao marxismo. Já começa a se tramar, portanto, o Castoriadis, que vai ficar conhecido internacionalmente como o pensador da autonomia e como um grande crítico à esquerda de Marx e do marxismo. Mas é ao longo do início da década de 60, com alguns textos já de 63, 64, que vão compor uma obra clássica, alguns consideram a grande obra de Castoriadis. Esses textos de 64 vão compor A Instituição Imaginária da Sociedade, que é uma obra publicada na França em 1975. A primeira parte dessa obra, A Instituição Imaginária da Sociedade, que é elaborada por volta de 64 e 65, como eu disse agora, é um balanço provisório do marxismo, onde ele articula sua crítica radical, filosófico-política à tradição marxista. Os elementos que ele vai trabalhar nesse balanço provisório, a primeira parte da Instituição Imaginária da Sociedade, remetem para uma crítica filosófica e política a Marx, que tem, por um lado, um polo que trama uma crítica centrada no determinismo da elaboração de Marx no Capital, ou seja, Castoriadis vai colocar e afirmar que na principal obra de crítica ao capitalismo de Marx, a obra que Marx deixa incompleta, que publica o primeiro volume em 1867, o Capital, o segundo volume é publicado já sob o comando de Engels, o amigo, e o terceiro Kautsky, que é o responsável pela organização do terceiro volume. Castoriadis, portanto, critica um determinismo economicista no Capital, e segundo ele está em vários momentos da obra de Marx e no conjunto da tradição marxista. Segundo Castoriadis, a luta de classes, e por incrível que pareça, seria a grande ausente do Capital, ou seja, Marx elabora em termos de leis histórico-naturais, aonde observa que há uma dinâmica do capital, e não é à toa que o título é O Capital, o título não é o proletariado, não é burguesia. O título então enfatiza e já explicita de certa forma que é o capital e sua lógica e seu desdobramento contraditório, dialético, que é o foco do pensamento de Marx. Castoriadis se contrapõe a isto dizendo de que, na visão dele, Marx, nessa perspectiva determinista, economicista, levaria a pensarmos que há uma tendência a um colapso inelutável do capitalismo. E Marx não levaria em efetiva conta as lutas de classe entre o proletariado e a burguesia e os diferentes conflitos sociais, mas em especial de classe, como o elemento nuclear da dinâmica histórico-social da modernidade capitalista. Esse é um dos elementos da crítica de Castoriadis a Marx. A partir dessa crítica e a partir da ênfase em vários textos da importância da luta de classes e mais amplamente das lutas sociais, de outros grupos sociais, como os jovens, e aí ele vai se encontrar com o que ocorre em maio de 68 na França, os movimentos de maio de 68, que abalarão o capitalismo francês, a sociedade francesa de então, ou seja, os movimentos de mulheres, o movimento dos direitos civis dos negros norte-americanos na década de 50 e 60, esses movimentos vão abrir uma nova perspectiva, e Castoriadis vai afirmar
se a luta de classes é importante, as outras lutas sociais também são muito importantes e são tão ou mais importantes dependendo da circunstância histórica. Segundo Castoriadis, portanto, já a partir da década de 60 e ainda mais nos anos 70, ele vai aprofundar esta ideia que há múltiplos sujeitos que questionam diferentes formas de dominação. Se há o proletariado, na sua luta cotidiana, nas fábricas, em diferentes espaços de trabalho, o mundo dos trabalhadores em geral, que vão questionar a dominação do capital. Por outro lado, a luta das mulheres questionando a hierarquia patriarcal, a luta dos jovens contra normas instituídas de forma autoritária por gerações mais velhas, a luta dos negros nos Estados Unidos contra o verdadeiro apartheid que havia no sul dos Estados Unidos. Essas lutas sociais, as mais diversas, que não são redutíveis à condição de classe e, portanto, não são redutíveis a uma condição socioeconômica, essas lutas são importantíssimas no questionamento de diferentes formas de dominação e opressão. Castoriadis vai trabalhar isso desenvolvendo a noção de autonomia, ou seja, uma noção chave do pensamento político-filosófico de Castoriadis. Há múltiplos sujeitos, há múltiplos grupos oprimidos, não há uma forma só importante de dominação e não há um sujeito principal da emancipação humana. Há diversos sujeitos, há diversas formas de luta e há diferentes terrenos de luta, que são tanto no trabalho, mas também a questão das mulheres, que perpassa também o terreno do trabalho, a questão étnico-racial, como a gente falou há pouco nos Estados Unidos, a questão da população afro-norte-americana. Então, há inúmeras dimensões de dominação, e não há uma nuclear básica, que seria, na tradição marxista, ou no marxismo tradicional, uma questão de classe como a principal. Castoriadis vai questionar essa noção. Mas Castoriadis vai além. Ele vai, e desaguando já na Instituição Imaginária da Sociedade, sua principal obra, em 75 publicada, vai elaborar uma noção de história inovadora. Para Castoriadis, a história humana é domínio da criação de um coletivo anônimo impessoal. As múltiplas interações humanas coletivas de diferentes grupos e dos indivíduos é tramada e configura um campo que ele denomina o social histórico, que é esse coletivo anônimo impessoal. Que esse coletivo anônimo impessoal é que configura uma criação que não é redutível a uma classe, a um grupo social qualquer que ele seja. E esse coletivo anônimo impessoal nos remete para um conceito, uma categoria nuclear do pensamento de Castoriadis, que é o imaginário. Rompamos com a ideia de imaginação e imaginário do senso comum, ou mesmo a ideia trabalhada por Sartre, ou mesmo a noção trabalhada por Lacan. Pensemos o imaginário de Castoriadis como uma criação radical. O coletivo anônimo impessoal, esse social histórico, se configura para a visão de Castoriadis como o imaginário no sentido social histórico, que é o coletivo anônimo impessoal, onde há uma criação radical desse coletivo anônimo e aonde institui, vamos dar exemplos. Para a Grécia clássica, a polis é uma criação imaginária, ou seja, o coletivo anônimo impessoal dos atenienses, não como conjunto de indivíduos, mas esse coletivo anônimo impessoal figura uma criação imaginária, a polis ateniense. Através cotidianamente de suas lutas, conflitos, a trama cotidiana, coletiva anônima, vai se figurar uma criação imaginária. Aí é o domínio do imaginário social. E aí se criam, a polis ateniense é uma criação imaginária, o Estado Nacional moderno é uma criação imaginária, o nazismo é uma criação imaginária, o stalinismo é uma criação imaginária. No imaginário, nesse sentido de Castoriadis, como esse campo coletivo anônimo e pessoal. Por outro lado, além dessa dimensão coletiva anônima do imaginário
coletivo, social histórico, Castoriadis trabalha com a noção, a partir de um diálogo com Freud, ele que vai se tornar psicanalista a partir da década de 60, e vai ter uma proximidade com Lacan, depois ele rompe com Lacan, e vai elaborar críticas a Lacan, que estão num livro. Algumas dessas críticas têm ensaios, 2 ensaios, num livro chamado A Encruzilhada dos Labirintos, volume 1, volume 1, já tem uma publicação há muito tempo no Brasil, no início dos anos 80, pela editora Paz e Terra, e ele vai elaborar uma noção de imaginação radical da psique. Para Castoriadis, essa imaginação radical da psique é um fluxo incessante de afetos, de representações, de desejos. E tanto essa imaginação radical da psique, esse fluxo incessante de representações, de desejos, de afetos, que é o inconsciente humano no sentido radical de Castoriadis, quanto o imaginário no sentido social histórico da sociedade, do coletivo anônimo e pessoal, são manifestações a nível do humano, de um abismo, de um caos, de um sem fundo. Porque para Castoriadis, e ele diz isso no volume 2 da Encruzilhada dos Labirintos, ele coloca um texto chamado A Instituição da Sociedade e Religião, de que o ser é abismo, é caos, é sem fundo. Mas esse ser, que é radicalmente abismo, caos e sem fundo, é tramado por uma camada que ele chama da lógica da identidade e do conjunto. Ele chama a lógica identitária conjuntista. Ou ele usa o outro termo, a lógica conídica. Esse neologismo de Castoriadis, e através dele, ele aponta uma dimensão que existe em todas as realidades, ou seja, no universo, na natureza, na dimensão, a psique tem que se deparar com essa dimensão também, na dimensão da realidade histórico-social, do imaginário histórico-social, há uma dimensão de determinidade, portanto, de identidade, de conjunto, que remete, claro, para a dimensão da matemática. E essa dimensão que o Castoriadis denomina de conídica, conjuntista identitária, que é do determinado, ela é uma dimensão, portanto, que está nas mais diversas formas do ser, mas ela não reduz o ser, ela é um extrato do ser, seja no campo da cosmologia do cosmos, seja no campo da física das partículas, das micropartículas, atômicas e subatômicas, seja na dimensão do histórico social, seja na dimensão da psique. Mas ela é uma dimensão dessas múltiplas realidades, e ela não esgota essas realidades. Porque, por outro lado, há uma dimensão, há outras dimensões que remetem ao magma, outra noção central para o Castoriadis, os magmas. O que ele quer dizer com magmas? Que é um conceito que ele elabora a partir de um diálogo com o pensamento do inconsciente elaborado por Freud. Os magmas que nos remetem ao vulcão, a erupção vulcânica, quer dizer algo que é irredutível à racionalidade. Vejam bem, é irredutível à racionalidade, mesmo que comporte dimensões de racionalidade e de racionalizações. O magma comporta que haja, vamos dizer, esquemas de identidade de conjunto que cubram certos estratos dele, mas ele como um todo não é redutível à racionalidade e à razão. Ele é um fluxo incessante aonde se jogam e se cruzam indeterminações e determinações. Ele é um fluxo que configura a criação e a destruição. Para Castoriadis, o ser é destruição e criação, e portanto ele é abismo e é caos. Mas ele é um abismo e caos que comporta um extrato de determinidade, que é o extrato da lógica dos conjuntos, da lógica da identidade, dessa lógica que ele denomina
conítica, a lógica identitária. Isso é um grande conjunto, vocês veem, de categorias. Ao magma, a noção do ser como abismo, caos, a noção de uma lógica da identidade, da determinidade. Por outro lado, há uma noção de imaginação radical da psique humana, que é o inconsciente humano, que ele elabora a partir de um diálogo com Freud, que é um fluxo incessante, essa imaginação radical da psique, desses desejos e afetos que constituem o nosso inconsciente. E por outro lado, há o imaginário social, um coletivo anônimo e pessoal, que não é irredutível a uma classe, e é um campo das relações humanas que configura isso que nós chamamos a sociedade e a história. E o Castoriadis denomina o campo do social e histórico, rompendo com a visão, ou seja, que a gente geralmente trabalha, da sincronia e diacronia, ou seja, a sociedade e a história. Castoriadis não fala a sociedade e a história. O seu pensamento, no sentido mais radical, a sua ontologia, trabalha com a noção do social histórico, sincronia e diacronia. Mas Castoriadis, portanto, afirma a partir daí que o domínio do social histórico é criação humana, que não existe leis da história racionais por trás da realidade histórico-social que é a criação humana, que não existe Deus ou deuses por trás de nós fazendo a história humana. Ele diz que Deus, os deuses, o capital, o Estado, é uma criação histórica, coletiva, anônima e impessoal dos humanos. Ou seja, que os deuses gregos são criação do imaginário coletivo, anônimo e impessoal dos gregos, que nas suas interações cotidianas criam coletivamente, anonimamente, de forma impessoal, seus deuses. Que no mundo capitalista, o capital é uma criação dessas interações coletivas anônimas e é tramado nessa dimensão social histórica anônima e pessoal. E essa criação histórica anônima se realiza de tal modo que os humanos não sabem que eles, em última instância, são os criadores. Esse campo coletivo anônimo e pessoal humano, o social histórico. E ocorre o seguinte, ocorre que a alienação, a heteronomia, o heteros, o outro, é que se torna efetivamente uma fonte de sentido, a fonte da criação. Ou seja, esses deuses que são criação do coletivo anônimo e pessoal dos gregos, se autonomiza de tal modo que ele se torna a fonte de sentido, como que para os gregos, eles, os deuses, fossem os criadores, e não esse coletivo anônimo e pessoal grego, o imaginário social histórico na conceituação do Castoriadis, não é esse imaginário que seria, mas sim que se tomaria como os deuses, ou na sociedade capitalista, o capital, em vez de ser uma criação humana, e ele é uma criação humana, desse anônimo e pessoal, ele se autonomiza, e como que ele começasse a nos governar. E isso é a heteronomia. As sociedades humanas criam sentido, elas criam realidade, mas elas criam de um modo que elas ocultam esse sentido. Os deuses, que são criações coletivas, anônimas nossas, vejam bem, não de indivíduos, mas coletivas, anônimas e pessoais, humanas, eles parecem que se autonomizam. O capital, que é uma criação coletiva anônima da modernidade capitalista, na modernidade capitalista, ele se autonomiza e parece que ele se torna o regulador dos nossos cotidianos e também o Estado moderno, nacional. Portanto, são sociedades onde o sentido, esse modo de instituição histórica, configuram outros que passam a serem a fonte de sentido, a fonte que regula as relações sociais. Portanto, a heteronomia é isso na visão de Castoriadis. Mas há dois grandes momentos, e isso é uma tese central da filosofia política de Castoriadis,
há dois grandes momentos na história humana onde os humanos rompem com essa heteronomia, com a alienação, que é o que predomina na história humana. Esses dois grandes momentos na tese de Castoriadis, na filosofia política Castoriadis, é a Grécia clássica entre o século 8 a.C. e 5 a.C. É a criação, e é o grande momento, sem dúvida, para a visão de Castoriadis, é a polis ateniense, mas essa Grécia clássica, onde há a criação da democracia, da política, da historiografia e da filosofia. Porque, para Castoriadis, e aí ele elenca todo um diálogo com a antropologia, com a historiografia, para Castoriadis, a política, ela não existiu sempre. Lê do engano. A política é uma criação, e o próprio termo que remete à polis, é uma criação ateniense e mais amplamente da Grécia clássica democrática. Entre o século 8 e o século V a.C., através de conflitos sociais, os artesãos em Atenas e outras cidades-estados gregas, os camponeses, em conflitos com os grupos dominantes de então, vão questionando a naturalidade da relação de dominação e vão rompendo essa heteronomia, essa alienação e criam a política, questionam as leis dadas pelos dominantes, que eram ditas que eram de origem dos ancestrais ou dos deuses. Eles dizem, não, as leis são obras nossas, de humanos, nós podemos alterá-la. Isso é a criação da política, da democracia, e uma democracia que é direta. A democracia no sentido radical para Castoriadis, isso é uma influência dessa experiência da polis ateniense, mas não só desta, veremos depois. A democracia para Castoriadis é autogoverno. Por isso que ele diz que o que nós chamamos na modernidade de democracia, que hoje todo mundo no cotidiano chama de democracia, isto não é democracia, são regimes oligárquico-liberais, que têm dimensões democráticas, mas não são democracias. Democracia é autogoverno. Mas como se dá a democracia direta na polis ateniense? Pegar o grande momento histórico do movimento democrático da Grécia clássica. Ela se dá com um limite profundo, porque ela é a liberdade, o autogoverno dos adultos, dos machos, dos adultos que são livres. Estão excluídas as mulheres, os menores, estão excluídos os metecos, ou seja, o que eles denominam os estrangeiros, e estão excluídos os escravos. E Atenas clássica é o mundo da escravidão. E isso é um problema no pensamento de Castoriadis. Aqui eu estou apresentando o meu pensamento de Castoriadis para depois, vulgarmente dizendo, eu sentar o laço, eu criticar esse que foi o meu mestre, há idos atrás, quando eu era um jovem apaixonado, libertário, mas é um pensador que eu tenho um profundo respeito, mas que eu divirjo radicalmente hoje. Mas Castoriadis diz, sim, há uma criação da democracia, da política, uma criação limitada, vejam bem, é uma democracia só para os homens, os adultos, e a concessão de cidadania, no sentido da naturalização para o estrangeiro, em Atenas, no geral, na época da democracia ateniense, ela era muito mais difícil do que em Roma, na República Romana. Que, diga-se de passagem, que é outra experiência de política, de criação da política no mundo antigo, que Castoriadis não tem tanta paixão. Até porque, e aí ele tem razão, a República Romana não se configura como uma democracia direta, com todos os limites que eu falei agora, do que é da democracia na polis ateniense. Ela tem escravos, a mulher está excluída, o estrangeiro também, os metecos. Então a democracia direta é muito limitada. Mas aqueles cidadãos que fazem parte desse corpo limitado são efetivamente participantes de um autogoverno. Há uma democracia direta. Portanto, radicalmente diferente da chamada democracia representativa da modernidade ocidental. A República Romana é uma república oligárquica. Há conflito de classe entre a plebe, o povo em geral, e os patrícios, o grupo dominante. E esse conflito é o que dá a dinâmica
extraordinária da história da República Romana, como bem viu Maquiavel no discurso sobre a primeira década de Tito Livio, e quem dialoga muito com isto, e com Maquiavel, e com essa questão da República Romana, e a partir dela da modernidade também, é o amigo de Castoriadis, companheiro da Socialismo Barbárie, é Cláudio Lefort. Mas Castoriadis, a partir dessa enunciação da criação, do rompimento da heteronomia que marca as sociedades humanas em geral, com a criação na polis grega clássica, em especial em Atenas, da democracia e da política, também fala da filosofia, da historiografia, que surgem no mundo ocidental a partir da Grécia clássica. E o que representa a criação da filosofia? Antes de Platão, os pré-socráticos, representa que rompemos com o mundo dos profetas, dos mestres da verdade da Grécia arcaica, da Grécia homérica, como se diz, e a verdade é configurada num espaço de disputa entre cidadãos, tanto no debate das opiniões, das doxas, para determinar e para discutir as leis, as normas em comum que a gente vai viver, como no debate da interrogação sobre a realidade do mundo, as estrelas, o cosmos, como a realidade histórica humana. Então, é nessa Grécia clássica que surge a filosofia. E ela é criada duas vezes, em dois grandes movimentos na visão de Castoriadis, que eu acho que é correto. Em um momento, no momento anterior a Platão, anterior a Sócrates, um momento de movimento selvagem, vários pensadores, num espaço público de discussão, porque é uma noção muito importante para os gregos, não é só a igualdade perante a lei, a isonomia, mas é a possibilidade de igualdade de direito da expressão, de colocar sua visão através da locução, a exegoria. E a filosofia tem a ver com essa configuração de um espaço público, onde diferentes pensadores e os cidadãos comuns também vão participar de algum modo, vão configurar um espaço de trocas de visões e elaboração de teorias sobre o mundo, o cosmos e sobre a própria polis. Os deuses, o que são os deuses? O que é a realidade? Mas haverá um outro grande momento. Se Sócrates é, segundo Castoriadis, e a boa historiografia da Grécia clássica, Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet, Moses Fahlen e outros autores, se Sócrates é um filósofo cidadão, aquele outro que vai reinventar a filosofia, ela vai ser reinventada, depois da primeira criação vai ter essa recriação, é um filósofo que vai, a partir também do trauma que é a morte, a condenação pela polis, a tendência à morte, ingerindo cicuta, é condenado Sócrates. O discípulo de Sócrates, que vai reinventar a filosofia, vai ser um filósofo que vai se apartar, não é mais um filósofo cidadão, é um filósofo que vai querer ser um filósofo como quase retomando aquela ideia do mestre da verdade. Ele vai defender a episteme, um discurso que tem a verdade e não é a doxa, as opiniões, mas há uma verdade acima do movimento coletivo dos humanos, da polis. Esse discípulo de Sócrates que vai reinventar a filosofia, Platão. Difícil diminuir ou mesmo aumentar a importância de Platão no pensamento ocidental. De certa forma, todos que passam pela filosofia são filhos dele. E filhos daquele que é seu grande discípulo, daquele que faz parte de um diálogo extraordinário com ele, que é Aristóteles, o estagirita. Aí, portanto, com Platão e com um desenvolvimento próprio e singular com Aristóteles, uma reinvenção da filosofia, mas uma filosofia que vai se distanciar da política. É uma filosofia que já não é um cidadão, mas é uma filosofia que não gosta da democracia. Platão é um adversário, para não dizer um inimigo da polis democrática. E será Aristóteles que vai ser aquele que vai elaborar um pensamento capaz de parcialmente dialogar com a experiência democrática ateniense. Parcialmente.
já que seu mestre é o grande adversário da polis. Portanto, aí nós temos a criação da política, da democracia na Grécia clássica, da filosofia, que eu estou passando rapidamente, como Castoriadis pensa, e da historiografia, com um grande nome de Heródoto, e depois Tucídides. Mas a experiência da Roma republicana e depois há séculos e séculos de heteronomia. Para Castoriadis, o cristianismo é uma nova criação histórica, claro, estamos diante de uma criação de um Deus, uma herança do judaísmo, mas uma inovação a partir do judaísmo, e de um diálogo também com todo o arsenal da cultura greco-romana. Há uma criação extraordinária desse Deus que se faz homem. É uma criação extraordinária, mas como conjunto histórico civilizatório, o cristianismo é para Castoriadis a expressão da heteronomia, ou seja, da alienação. A grande criação que vai romper, depois da Grécia clássica e da Roma republicana, que vai romper com a heteronomia dominante nas formas sociais humanas, é sem dúvida a modernidade. É esse mundo onde se, por um lado, vai construindo-se a partir do século XIV e XV o capitalismo, com inúmeras metamorfoses sociopolíticas e econômicas, culturais, ideológicas, mas principalmente é que vai surgir a aventura da democracia moderna. E essa aventura da democracia moderna para Castoriadis tem duas grandes dimensões, na verdade, que em certos textos Castoriadis explicita, mas em outros ele está explícito no pensamento dele. Quais são essas duas dimensões da modernidade ocidental que se relacionam com o capitalismo? É que a democracia vai se configurar e vai tomar forma, em especial nos séculos XIX e XX, conjugada com o Estado Nacional moderno. E conjugada de uma forma que ela vai integrar, incorporar as lutas dos dominados, do movimento operário, dos movimentos dos trabalhadores os mais diversos, das plebes urbanas, dos pobres urbanos, que não são redutíveis à categoria da classe operária industrial, do proletariado industrial de Marx. Os grupos feministas e as mulheres, que desde o século XVIII e XIX em especial, e ainda mais no XX, cotidianamente vão questionar a dominação patriarcal. Não é uma questão que começa no XX, começa bem antes. Cotidianamente as mulheres vão questionando a dominação dos homens. E outros grupos sociais, a luta dos escravos nas Américas. Mas Castoriadis vai pensar que a integração do Estado Nacional moderno e articulado com o mundo do capital, o mundo capitalista, vai absorver essa democracia e vai codificá-la em termos de uma democracia representativa. A democracia moderna é representativa. E aí vem a grande crítica de Castoriadis. Essa democracia representativa do Estado Nacional moderno, ela é inerentemente um processo de domesticação de nós todos, dos indivíduos, das coletividades dominadas. Ela integra, você é cidadão, mas você é um sujeito que é assujeitado. Você é subjugado por mecanismos do Estado moderno, do direito, da representação, articulado pela dinâmica da própria economia capitalista por outro lado. Você é trabalhador, você é um cidadão à medida que você está subjugado a esse código das relações sociais que nos remete ao trabalho, à condição de trabalhador. Essa democracia moderna, para Castoriadis, é um regime oligárquico liberal, como eu disse antes. Mas, por outro lado, há uma democracia selvagem, há um projeto, ele chama o projeto da autonomia, que é o projeto democrático revolucionário, que vem de modo mais radical, desde a Revolução Inglesa da década de 40 do século XVII, mas de forma mais plena e intensa, desde a Revolução Norte-Americana da Independência, 1776 em diante, da Revolução Francesa de 1789, domingo, é o 14 de julho, a data da queda da Bastilha, portanto, uma data símbolo desse imaginário revolucionário.
E a partir dessas revoluções, o movimento operário socialista, comunista, na sua vertente, tanto anarquista, como também na sua vertente que terá o peso do marxismo na segunda metade do XIX e na primeira metade, em especial, do século XX. Portanto, há um movimento revolucionário que os trabalhadores de início, e não é a classe operária industrial que se configura plenamente na Europa, na verdade, a partir da década de 30 e 40, em especial na Inglaterra, e depois na França e Bélgica, do século XIX, portanto, década de 30 e 40 do século XIX, mas é uma plebe urbana, são trabalhadores urbanos em geral, diferentes categorias, que vão iniciar e vão criar esse projeto democrático revolucionário que Castoriadis denomina autonomia, o projeto da autonomia, o projeto da emancipação humana. Castoriadis entende esse projeto como algo que visa uma sociedade sem dominantes e dominados, sem Estado, onde os humanos criem formas coletivas de autogoverno, que aliás criaram formas que foram derrotadas. Na Revolução Francesa, as seções parisienses, que a pensadora judia alemã Hannah Arendt fala sobre essas seções no seu livro sobre a Revolução. Na Revolução Russa de 1905 e a de 17, os conselhos, os sovietes, antes de serem controlados, subjugados e destruídos pela ditadura em 17 do Partido Bolchevique, do núcleo bolchevique, depois do Partido Comunista na União Soviética. Então, portanto, formas de autogoverno, de democracia direta. Isso é o núcleo do que Castoriadis diz, de um projeto democrático revolucionário. A autonomia, a sociedade autônoma é uma sociedade, e a máxima de Castoriadis: nós somos aqueles cuja lei principal é que nós mesmos nos damos as leis. Não é Deus, não é os deuses, não é a igreja, não é o Estado moderno, nenhum Estado, não é o capital que dita o modo como a gente deve viver. Somos nós que, em inúmeras instâncias, de forma explícita ou implícita, e a política é um domínio das discussões que explicitam, e nós determinamos as normas, as regras do nosso viver em comum. Portanto, para Castoriadis, jamais poderíamos definir o mundo que vivemos, ocidental, contemporâneo, como democrático. Castoriadis diria que vocês vivem num conformismo tal que confundiram a democracia como liberdade de todos e de cada um, como autogoverno, com algo que, na verdade, é um regime político-social que é oligárquico, que existem camadas, uma fração dessa camada é eleita, os políticos profissionais, os representantes, a outra nem é eleita, ou seja, são os dispositivos do Estado moderno que burocraticamente nos controla e gestiona o cotidiano, e, por outro lado, a lógica anônima do próprio capital, da rede das relações capitalistas, que cotidianamente define o modo como vivemos. E uma sociedade livre não vai ser determinada pelo capital ou por deuses e nem pelo Estado. Mas qual o problema, enfim, dessas elaborações de Castoriadis? Um dos que podemos levantar é que Castoriadis chega e diz: não, a autonomia, o projeto da autonomia teve dois grandes momentos, as grandes rupturas, a Grécia clássica e a modernidade, com o projeto democrático revolucionário. Claro que eles se expressam de forma diferente, mas a autonomia tem esses dois movimentos históricos, a Grécia clássica e a modernidade. Esse é um erro de Castoriadis. Por que um erro de Castoriadis? Porque o que ocorre na Grécia clássica é a criação da política e da democracia, mas não do projeto da autonomia. O projeto da emancipação humana, efetivamente, é uma criação do mundo ocidental, mas de um mundo ocidental específico e misturado. E aí eu vou já elaborar, colocar uma tese, um conjunto de ideias filosófico-políticas que são criação minha, portanto, não cobrem de Castoriadis, cobrem de mim. Ou seja,
O projeto democrático revolucionário, o projeto da emancipação humana, que Castoriadis denomina autonomia, é a criação do mundo atlântico. O que é o mundo atlântico? O mundo atlântico é o mundo que é filho da conjunção da expansão do capitalismo, Deus do século XV e XVI, e acoplado com essa expansão, onde se disseminam relações de trabalho que não são escravas e começa a entrar em crise a própria servidão na Europa Ocidental, nas Américas se expande a partir do século XVI e XVII a escravidão. Não deve ser novidade para vocês que somos participantes de uma cidade que é filha da escravidão atlântica. Esse mundo atlântico, portanto, é o mundo do capitalismo que no século XIX vai desaguar na Revolução Industrial, plenamente, e também nas revoluções da modernidade democráticas, Deus da americana e da francesa, mas em meio a isso há o tráfico de escravos da África para as Américas. Imaginem que do século XVI ao XIX, vamos pegar números brutos, de 1530, ou um pouco antes, até 1866, quando acaba o tráfico ilegal em Cuba, ilegal, e no Brasil em 50 e 51, entram cerca de 12 milhões de seres humanos nas Américas, escravizados. Para o Brasil, 4 milhões e meio. Vejamos que nós somos os grandes filhos da escravidão, do tráfico. Os Estados Unidos acabam com seu tráfico de escravos em 1807. Nós em 1851. Cuba em 1866. Mas um grande dado importante é que os Estados Unidos acaba com seu tráfico de escravos da África para lá em 1807, mas tem uma forma de escravidão, os Estados Unidos, onde é uma reprodução própria. Então, quando ocorre a Guerra Civil da Secessão, que é de 1861 a 1865, o maior contingente de escravos da América é o norte-americano, o segundo é o brasileiro. Pensem bem que a democracia, a república norte-americana, ela é baseada, em boa parte, numa realidade histórico-social escravista. Os pais da pátria norte-americana, que a Hannah Arendt cita na República, com Thomas Jefferson como pensador político importante, ele era um escravocrata. Ele teve filhos com uma escrava. Ele foi pai de filhos dele com uma escrava. Ele teve. George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos da América, também era senhor de escravos. E vários outros, dos chamados pais da pátria norte-americana. Então, surge com esse mundo atlântico, o mundo do capitalismo e o mundo também da escravidão nas Américas e do tráfico de escravos da África para as Américas, nesse montante enorme, surge um fluxo de pessoas, de mercadorias de tal monta que imaginem que vai ser imposto a essas pessoas escravizadas e outros que não vêm como escravos. Muitos vêm da Inglaterra em 1600, 1650, jovens vêm em condições de contrato, uma forma de servidão. Você tem um contrato de um ano e meio, você não é escravo, mas nesse um ano e meio, você é quase tratado como um escravo, quase. E esse quase é quase mesmo, mas ele tem um grande limite nas Américas de colonização britânica, que é o fato que a diferenciação é radical entre você que tem cor branca e você que não é branco. E os índios, quando não vão ser escravizados, e muitos vão ser, tanto na América Portuguesa, em várias regiões, serão escravizados até o século XVIII. Os bandeirantes, por exemplo, adoravam vir para essa região, ou seja, as regiões das missões, até o século XVII, para escravizar indígenas, e assim eles o fizeram. Mas ao longo do tempo, essa escravidão vai recuar, a dos indígenas, na América Portuguesa, e mesmo na América do Norte, e vai expandir-se a escravidão africana e de seus descendentes, dos afro, ou seja, os que nascem nas Américas, descendentes dos escravos africanos. Nesse mundo atlântico,
esses trabalhadores escravizados e outros não escravizados, os que vêm escravos das Américas, da África, os que vêm em condições de serviço praticamente, da Europa para cá, e os indígenas, escravizados ou não, eles nas suas interações vão questionar isso. Vão haver rebeliões, revoltas. E haverá também revoltas e rebeliões na Europa. Na Inglaterra, com o surgimento do movimento operário, ou de uma plebe urbana, que vai ser um proto-operariado no final do 18 e início do 19. Um livro que explicita isso, que faz 50 anos este ano, é A Formação da Classe Operária Britânica, do Edward Thompson. Ali ele coloca muito bem essa luta do operariado nascente no início do 19 e final do 18, contra a imposição da disciplina de trabalho assalariado capitalista de então. Pense numa classe operária que trabalha 16, 18 horas no século XIX. E, por outro lado, os trabalhadores escravos nas Américas, africanos e seus filhos, que trabalham também 14, 16, 18 horas. As rebeliões, as revoltas, quando questionam esse estatuto da escravidão, esse estatuto de várias diferentes formas de dominação, vão criando nessas interações o que alguns historiadores pensam, vão constituindo um proletariado atlântico. O mundo de trabalhadores do Atlântico, que seja escravos, seja em condições semi-servis, seja assalariados, eles vão criar formas de rebelião, motins, sedições, que vão configurar de forma extraordinariamente heterogênea o que eu denomino um projeto democrático, um movimento democrático selvagem, a democracia selvagem plebeia ou da multidão do Atlântico. Portanto, que tem um pé na América e na Europa, e tem uma interação constante com as Áfricas, pelo tráfico de escravos. Aí vai surgir, nessas interações, o projeto da emancipação humana, ou seja, em termos diferentes do que pensa o Castoriadis. Um exemplo para individualizar: Oludoa Equiano. Esse cara é da África Ocidental, e na segunda metade do século XVIII ele vai ser escravizado, e ele vai vir para as Américas, para a América do Norte, passa pelo Caribe, e ele vai parar de volta na Inglaterra. E ele vai morar com William Blake, com o grande William Blake. Vai morar na mesma casa com William Blake e sua companheira. William Blake tinha relações e conexões com o movimento democrático radical dessa plebe, desse operariado que vai surgindo no final do 18. Esse cara, o Oludoa Equiano, vai ser um articulador de uma sociedade que é uma das primeiras formas de organização do movimento operário inglês, da plebe radical inglesa, no final do 18, que é chamada Sociedade Londrina de Correspondência, SLC. A Sociedade Londrina de Correspondência é uma forma de democracia radical direta, onde se reuniam artesãos, operários, que recém estava começando a surgir o que a gente pode chamar um operariado, se reuniam e não havia dirigentes e dirigidos. Eles se reuniam, um era relator, e discutiam em igualdade, emitindo opiniões sobre problemas em comum. Ela vai ser uma forma de organização desse operariado insurgente que começa a surgir na Inglaterra, em Londres, e comunicando-se com outras sociedades do operariado e da plebe urbana da Inglaterra, de outras cidades, como Liverpool, Sheffield e outras. E um dos articuladores dessas comunicações vai ser o Oludoa Equiano, um africano que foi escravizado. Ou seja, é o que os historiadores, como Peter Linebaugh e outros, Marcus Rideker, chamam do bumerangue africano. Um escravizado vai da África Ocidental, o Oludoa Equiano, ele vem para as Américas como escravizado, ele consegue a liberdade, ele vai para Londres, e numa Londres que é cheia de ex-escravos, de uma população afro-africana sediada em Londres, ele vai participar de um movimento radical que vai começar a surgir, que vai ser a origem do movimento operário inglês, o primeiro do mundo,
e que no início, nos seus primórdios, se articula de forma radicalmente democrática, sem dirigentes e dirigidos, sem um esquema burocrático. E mais, eles vão lutar, muitos desses e outros, no final do 18 e início do 19, não só contra a exploração e expansão da Revolução Industrial Capitalista, eles vão lutar contra o tráfico de escravos, que vai ser abolido na Inglaterra, nos domínios da Grã-Bretanha, do Império Britânico, em 1807, e vão lutar contra a escravidão em geral. Vejam bem, isso é um marco, mas terá outro momento que levará a um retrocesso disso, e um certo rompimento, que é a Revolução Haitiana. Nós falamos muito, quando falamos do projeto revolucionário, a Revolução Americana, a Francesa, no final do 18, mas a Revolução Haitiana é feita por escravos. A grande revolução de escravos vitoriosa na história. Esse é um dos mais importantes eventos e esquecidos pela filosofia ocidental, pelo pensamento político acadêmico ocidental, a Revolução Haitiana. De 1791, quando começa a revolta dos escravos, e a sua vitória configurando o Estado haitiano em 1804, ela é uma hecatombe, ela é algo que deve ser esquecido, e ela é tão traumática que ela leva a que o movimento democrático radical inglês, esse movimento operário que está surgindo no final do 18, retroceda nas suas proposições de compromisso com o fim da escravidão, por exemplo, com a igualdade plena entre diferentes grupos étnicos, raciais. De certa forma, há um recuo do movimento radical inglês, no início do 19 em especial, diante desse impacto, desse trauma, porque foi uma revolução extremamente violenta, onde há uma matança também, há uma violência enorme com relação à população branca em geral, localizada no que depois vai ser o Estado haitiano. Mas, enfim, diante desse trauma, articulado com outros processos históricos, que é, ao longo do 19, a consolidação de uma classe operária industrial propriamente dita, e também em meados do 19 para a década de 70, 80 do século 19, a construção da hegemonia do marxismo na classe operária europeia, que depois, no início do 20, ele vai se difundir mundialmente, o marxismo. O que vai ocorrer? Vai ocorrer que esse movimento atlântico, esse mundo atlântico e esse movimento democrático radical do Atlântico vai se dissolver diante de um movimento socialista europeu que vai ser hegemonizado pelo marxismo no final do século XIX, a social-democracia. A tradição comunista bolchevique hegemônica é a partir da Revolução Russa de 17. Portanto, é a hegemonia social-democrata marxista no final do século XIX, a partir do Partido Social-Democrata Alemão, e, de forma minoritária, o anarquismo. E esses movimentos, essas lutas dos escravos nas Américas, de outros grupos sociais das Américas, de uma plebe radical nos Estados Unidos e outras cidades do mundo atlântico, o próprio Rio de Janeiro, as revoltas urbanas recentes, elas, se a gente pensar em termos de longo prazo, elas nos remetem a uma revolta urbana, a revolta do Vintém em 1880 no Rio de Janeiro, que era a revolta do Vintém por causa do Vintém, que era o preço do bonde puxado por tração animal. Machado de Assis tinha crônicas e textos saborosos, o mestre, o bruxo do Cosme Velho, Joaquim Maria Machado de Assis, sobre esse mundo, o mundo dos bondes puxados por tração animal no século XIX. Mas vejam bem, essa revolta do Vintém faz parte, portanto, desse mundo atlântico no Rio de Janeiro, mas já está havendo uma dissociação desse movimento operário com a hegemonia marxista e, na minoria, o anarquismo, sediado na Europa e com grande força na Europa Ocidental, e que vai ter um polo importante na Rússia no final do século XIX. E, por outro lado, o mundo atlântico das Américas vai ter outras dinâmicas, que vai se reencontrar com essas influências da tradição do movimento operário socialista de matriz marxista-anarquista, no final do 19 e início do 20, com os imigrantes que vão trazer o anarquismo,
que vão trazer com maior força tradições da social-democracia, de inspiração marxista. Mas então surge o movimento democrático revolucionário não a partir de uma classe operária, como diz o Castoriadis, mas de um movimento democrático do Atlântico, aonde segmentos dos trabalhadores escravizados africanos são sujeitos tão importantes quanto a plebe e a classe operária inglesa. Eu quero dizer com isso que a Revolução Haitiana é importantíssima para a história da emancipação humana, com todas as suas limitações e erros, sua violência. Ela é um evento importante, tanto quanto, de certa forma, a Revolução Francesa, a partir de 1789, ou a Revolução da Independência dos Estados Unidos. Portanto, ela faz parte do patrimônio das lutas da liberdade do mundo, da humanidade. Portanto, aí é uma crítica que eu faço ao Castoriadis e a noção que ele tem de autonomia e como se configurou essa autonomia. A polis grega, que é uma grande criação com a democracia e a filosofia, não configura um projeto revolucionário de emancipação humana. Por quê? Porque a democracia grega não se coloca e nunca questiona o estatuto da escravidão. Não há um questionamento na polis ateniense, por exemplo, da escravidão. O questionamento da escravidão se dá na modernidade, de forma radical, coletiva, política. Algum pensador, alguma figura do mundo grego clássico possa questionar a escravidão? Houve. Mas eu falo como um movimento político coletivo, não houve isso na democracia ateniense. Mas isso houve no mundo moderno ocidental, no mundo atlântico, como eu chamo. Neste houve. Neste, pela luta dos escravos e pela luta daqueles que, os apoiando, configuraram um movimento democrático, que é esse que eu chamo um movimento democrático revolucionário do Atlântico. Mas retornemos então desse interlúdio, onde eu fiz uma crítica a Castoriadis e apresentei teses fortes da minha filosofia política, porque há um costume, e é um mau costume acadêmico, que você passa falando de pensadores e geralmente não tece visões e juízos críticos sobre eles, e então, menos ainda, se tem coragem de tecer e tramar conceitos próprios. Portanto, eu fiz uma crítica a Castoriadis e a partir daí elaborei conceitos filosófico-políticos próprios. Mas retomando a senda de Castoriadis, e um diálogo possível com Adorno, que é o outro convidado aqui da nossa exposição. Um convidado que é mais conhecido pela questão da Escola de Frankfurt. Ele nasceu em 1909, e 1906, morreu em 1969. Ele é autor de um clássico, A Dialética Negativa, talvez seja a mais importante obra dele. E o Adorno, na Dialética Negativa, que é de 66, ele tenta pensar, a partir do conceito, o não conceitual, e elabora uma crítica à dialética hegeliana, a dialética clássica hegeliana e, de certa forma, também a dialética marxiana de Marx. E com um grande momento é, sem dúvida, nessa obra Dialética Negativa. E poderíamos estabelecer, portanto, com Adorno e com essa tentativa de pensar a partir do conceito não conceitual, o conceito que é o domínio, de certa forma, do idêntico, da identidade. Portanto, na terminologia filosófica de Castoriadis, o domínio do conceito é o domínio da lógica da identidade, que, segundo Castoriadis, a partir de Platão, essa lógica foi extrapolada, ou seja, isto que é uma dimensão da realidade humana e além do humana, a determinidade, a identidade, o que o Castoriadis chama lógica da identidade, a partir de Platão, se coloca como se a realidade, o ser, fosse isso, ou seja, a hipercategoria vamos dizer, da metafísica ocidental, platônica, aristotélica, seria, para Castoriadis, o seguinte: ser é igual a ser determinado. De Platão e Aristóteles, chegando ao século XX, haveria essa grande tese: ser é ser determinado. E Castoriadis diz: não, há uma dimensão do ser que permite, que é realmente determinidade, é determinada, mas é uma dimensão. O ser, como amplamente, ele é abismo, ele é caos.
ele é fonte de novas determinações, portanto ele é trabalhado por indeterminações. Ele é acima de tudo um fluxo de criação e destruição, o ser. Por isso o termo importante para o Castoriadis, magma. Ele define o seguinte, quando ele vai pensar o domínio do histórico social, ele fala: a história é configurada a partir de um conjunto que é um magma de significações imaginárias sociais. O que quer dizer isso? O magma é isso, que é uma configuração de relações que permitem uma dimensão de determinação, mas não é redutível à determinação e não é redutível à racionalidade. Significações quer dizer, é o domínio do sentido. Nós somos os seres do sentido, nós criamos sentido. Um golfinho não cria sentido, uma estrela não cria sentido, a água não cria sentido. O sentido é dado pelos humanos, o homem é o ser do sentido, portanto é o ser das significações. Mas o homem cria sentido ao longo da história humana de modo fechado. O que Castoriadis quer dizer com modo fechado? Quer dizer que o sentido é configurado ao modo que um Deus, as sociedades humanas, o histórico social, como chama Castoriadis, é como se Deus criasse a realidade humana, a realidade histórico-social, ou o capital, ou leis históricos-sociais, histórico-naturais. Ou seja, isso é heteronomia para Castoriadis. E o que domina ao longo da história humana é, portanto, que o homem cria sentido na clausura, ou seja, sentido de uma forma fechada. E ele rompe a clausura, na visão de Castoriadis, duas vezes, como eu falei anteriormente, na Grécia Clássica, criando na Grécia Clássica a democracia, a historiografia, a filosofia, a política, e no mundo moderno, com a aventura do projeto da autonomia, do projeto democrático revolucionário. Portanto, magma, significações esse sentido, criação que é dos humanos, que domina geralmente ao longo da história humana a criação de sentido de modo fechado, clausura, por isso é a heteronomia, que é rompida em dois grandes momentos, segundo Castoriadis, a Grécia Clássica e a modernidade ocidental. Significações imaginárias. Imaginário e imaginação, como eu disse no início da minha exposição, para Castoriadis não tem nada a ver com a noção do senso comum, nem a noção elaborada por Sartre, nem a noção que é elaborada por Lacan. Imaginário social é criação coletiva, anônima e pessoal dos humanos nas suas interações, que não é redutível ao indivíduo, ao sujeito singular. Não sou o Jarbas que criei a autonomia, ou o projeto revolucionário. Se eu falo dele é porque outros o criaram, e o criaram em condições nada fáceis. Lembremos que eles trabalhavam 16, 18 horas, ou como escravos nas Américas, ou em fábricas, no mundo industrial que surgia no final do 18 e início do 19 na Inglaterra, por exemplo. Portanto, o imaginário é uma criação que não é determinado por nenhum Deus, por nenhuma razão da história. E imaginação, no sentido da psique em Castoriadis, é um fluxo que é o nosso inconsciente, de cada um de nós singularmente, de desejos, de afetos, de paixões. Magma de significações imaginárias sociais. Portanto, o humano, em termos do domínio da história, é uma criação humana, criação de sentidos que compartilhamos, que é uma criação coletiva, anônima, imotivada, mas que não é determinada por nenhuma divindade, pela razão, que é configurada nessas relações coletivas anônimas do humano. Essa é uma tese forte de Cornelius Castoriadis. E ele critica que a filosofia ocidental trabalhou com uma ontologia da identidade, Deus de Platão e Aristóteles, e para ele a dialética entra aí, Hegel e Marx também estão prisioneiros dessa ontologia da identidade, que pensa o ser como ser determinado, que não vê que o ser
é, acima de tudo, criação, destruição, que ele é abismo, caos. Essa é uma tese ontológica forte de Castoriadis, que faz uma ponte de diálogo com Adorno, quando Adorno, de certa forma, critica a dialética hegeliana como uma dialética que estaria, aí, de certa forma, presa ainda a uma metafísica da identidade, ou seja, onde o conceito, enquanto o suprassumo da identidade, subsume o não idêntico. E a dialética negativa na proposição do livro, do pensamento de Adorno, é pensar o não conceitual, o não idêntico, a partir do conceitual. E isso que é a dialética negativa, numa síntese simplificadora radical de algo que é de uma complexidade enorme, que foi já lançado no Brasil, né, há alguns anos pela Zahar, o clássico do Adorno, a grande obra Dialética Negativa. E a Instituição Imaginária já foi lançada antes, como vocês veem, está sem capa. Portanto, é prova de que realmente eu era discípulo de Cornelius Castoriadis, que as capas de tanto ler e reler caíram. Eu fiz uma síntese extraordinária, que aqui eu concluo, de um pensamento complexo, que me tomou, e eu tirei espaço, na verdade, fiz uma opção, porque o Adorno é muito mais conhecido. O Adorno faz parte do conjunto extraordinário da Escola de Frankfurt, Benjamin, Marcuse, Erich Fromm, autores extremamente importantes, mas eu coloquei em segundo plano Adorno, diante de um autor que realmente é muito pouco falado hoje, diante de Deleuze e Foucault, é totalmente ocultada a importância de Castoriadis, que, ao meu ver, é um dos maiores pensadores do século XX, da grandeza desses que eu falei, Foucault, Deleuze, Derrida, ou Heidegger, Wittgenstein, da primeira metade, Merleau-Ponty, Sartre. Castoriadis é dessa altura e é provavelmente, e aí eu colocaria, o grande pensador da liberdade, da emancipação humana no século XX. Ele é o grande pensador do projeto democrático revolucionário, com todos os equívocos que eu apontei, no século XX. Portanto, como ele dizia, o Castoriadis, se a gente quer homenagear um pensador, tem que se discutir a fundo suas ideias, mesmo para criticá-las. E foi o que eu fiz de forma limitada, precária e provisória, porque é um pensamento de uma enorme complexidade e que merece profundo respeito. Foi meu tributo a Cornelius Castoriadis e, em menor medida, também a Theodor Adorno, grandes pensadores da emancipação, da liberdade. Obrigado. Bem, passamos então para as questões. Sim. Tem uma questão, você falou de algumas experiências que são mais próximas da democracia direta, da Revolução Francesa, da Revolução Bolchevique, da Revolução Russa de 17, e eu me lembrei da Guerra Civil Espanhola também, que foi talvez o exemplo máximo da ideologia libertária. E o que me vem à mente, assim, historicamente falando, é que sempre depois dessas revoluções, dessas tentativas, sempre se houve espaço para um governo totalitário. Tanto na França, quanto depois na Revolução Bolchevique, depois com o stalinismo, e na Revolução Espanhola com o franquismo. Então, a pergunta que eu tenho para ti é a seguinte: teria hoje condições de haver uma quebra, uma ruptura, mais ou menos desse nível, assim, uma guerra civil espanhola, de um governo não centralizado hoje, na conjuntura atual, sem que isso resultasse num regime totalitário? Essa é uma... Teria condições, contexto histórico, para haver uma quebra, uma ruptura brusca, como a ideologia anarquista prega, né? Uma destruição mais aguda do aparato estatal, sem que isso desse margem para uma extrema-direita retomar, como eu citei nesses três casos. E a segunda pergunta, tu falou de poderes que são supostamente democráticos, mas que na verdade não são, né? Eu me lembrei do sistema judiciário, eu me lembrei dessa polêmica que está havendo na Argentina, com a Cristina Kirchner, que ela propôs que seja eleito através de voto direto à Suprema Corte.
cedo, eu acho que já foi até engavetada essa proposta. Eu acho que isso aí, por exemplo, a tentativa de democratização do judiciário, eu acho que seria, talvez, tentar acabar com essa redução, né, de uma democracia. O sistema judiciário é extremamente elitista, né? É extremamente elitizado. Quem chega numa Suprema Corte, quem chega no STF, por exemplo, não é alguém que vem do povo. Muito difícil. O caso do Joaquim Barbosa é um caso extraordinário, uma exceção à regra. Então eu vejo essas duas perguntas, assim, se tu vê contexto histórico para que haja uma ruptura sem uma volta do regime totalitário, e o que tu acha dessa tentativa, dessa proposta de eleger, através do voto direto, a Suprema Corte tentar democratizar o sistema judiciário? Bom, é bom a gente deixar claro que houve realmente alguns eventos revolucionários onde posteriormente adveio formas totalitárias. A Revolução Russa de 17, que é fevereiro, depois a outubro. Em outubro há um golpe bolchevique e todas as formas de autogoverno, os sovietes, as comissões de operários, formas de autogoverno de camponeses, todas são subjugadas pela que vai se configurar a ditadura bolchevique sob o comando de Lenin e Trotsky. Não esqueçamos disso. O problema não surge com Stalin. Stalin comanda um processo de metamorfose totalitário, mas o início, a Tcheca, a polícia secreta começa a agir já no início, prendendo mencheviques, prendendo a esquerda revolucionária, anarquistas, mencheviques. Bom, mas há processos revolucionários, como a questão da própria Revolução Francesa, a do final do século XVIII, a Comuna de Paris, que foi derrotada, e que essas derrotas revolucionárias não advêm a partir daí formas sociais totalitárias. Claro, a Revolução Húngara de 56 estava já numa forma que poderíamos definir totalitária. A Hungria é uma sociedade de socialismo real, e a grande revolução, talvez em termos de autogoverno do século XX, não se dá numa democracia representativa capitalista, se dá numa sociedade do socialismo real, que é a Hungria de 56. A Espanha tem um grande movimento revolucionário, com a presença anarquista decisiva, em especial na Catalunha, em 36, 37, e advém o franquismo. Sem dúvida, estamos diante de um regime que tem traços totalitários, mas o franquismo não é igual ao nazismo. A gente poderia definir melhor o franquismo como uma ditadura semifascista ou fascista, mas ela não é totalitária no sentido clássico do nazismo, do stalinismo, ou pegando a questão da direita, no caso, nazismo, o fascismo italiano. Ela é uma ditadura que, sem ser tão retrógrada e conservadora e ultramontana como a do Salazar em Portugal, é uma ditadura de extrema direita que, na segunda metade do século XX, vai abrir para uma modernização autoritária capitalista. Portanto, nem todo evento revolucionário resulta depois, com sua derrota, em um regime totalitário. Eu acho de deixar isso bem claro. O que é possível, ou seja, um processo revolucionário hoje, a gente tem que pensar isso de uma forma não clássica, ou seja, não podemos pensar como era 17 ou 36, ou nem mesmo maio de 68, ou seja, a gente tem que pensar que é algo que vai se dar em diferentes dimensões, então a gente tem que pensar como processos, e é algo que só pode ser vitorioso se for múltiplo e mundial. Não é possível a vitória, um país onde nós vamos adotar uma sociedade livre, autogovernada. Isso aí se torna inviável a médio e longo prazo. Portanto, nós estamos falando de um projeto, o projeto da emancipação, que é realmente um projeto político mundial, múltiplo, complexo, e, portanto, no limite, o pensador, o teórico, tem que baixar a bola e não pensar em fazer previsões. Ou seja, o meu limite, eu sou precário, e todo pensador é precário, porque a criação política humana, a criação humana no sentido mais radical, para o pior e para o melhor,
e aí o Castoriadis está corretíssimo, o poder da criação humana, ele derrota o pensador sempre. Um exemplo recente, as manifestações de junho nas cidades brasileiras, elas derrotaram todos os intelectuais, todos. Só teve alguém que teve um texto, que teve um momento pressentiu algo, e ele não é um teórico, é o Milton Atum, um escritor do Amazonas, que tem um texto dele, uma crônica, onde ele prefigurou que poderia haver revoltas urbanas. Mas quer dizer, nenhum pensador, nenhum sociólogo, nenhum antropólogo, nenhum filósofo, nenhum pensador político da esquerda brasileira ou mundial previu. E não é um problema só brasileiro, ninguém previu maio de 68, nem Castoriadis, nem Edgar Morin, nem Lefort, ninguém. Marx não previu a Comuna de Paris, porque o domínio da criação humana, por pior, o advento do nazismo, do stalinismo, e por melhor, os movimentos de emancipação humana, tu não prevê a radicalidade deles, tu não prevê esses eventos, esses processos. Tu pode analisar que há algumas condições necessárias que podem, ao longo prazo, resultar em tal e tal fato, tal e tal processo histórico. Mas a história é domínio da criação humana. Essa lição de Castoriadis é central. O que isso implica? Implica na nossa, e na minha, especialmente como pensador, modéstia. Eu não sei mais do que o domínio do humano. Portanto, os meus juízos políticos são da doxa, menos. Às vezes isso é bom até para pensadores como o brilhante esloveno Slavoj Žižek, ou Žižek. Menos. O domínio da capacidade da previsão dos pensadores é a elucidação com relação ao passado. Tu analisa o Slavoj, quando ele fala, tu vê que ele é apaixonado pelos jacobinos, pela tradição jacobina da Revolução Francesa. Qual é essa tradição? Um grupo dirigente que controla o movimento revolucionário. O núcleo do processo revolucionário não é o autogoverno, a autonomia. Tanto que o Zizek, ontem, na entrevista no Roda Viva, ele esnoba a democracia direta. Ele diz, eu quero um Estado forte. Esse é o meu projeto anticapitalista. Eu não tenho, estou resumindo, sintetizando, simplificando, mas ele próprio simplifica suas colocações. Ou seja, ele é um herdeiro da tradição jacobina. Então ele é de uma tradição que é avessa à minha, e é de Castoriadis, que é a tradição libertária, no sentido não exclusivo anarquista, num sentido amplo, onde o projeto democrático revolucionário é a emancipação feita pelos indivíduos e pelas coletividades dominadas e oprimidas. Não há um grupo, os jacobinos, os bolcheviques, ninguém vai nos dirigir. No momento que alguém vai nos dirigir, essa revolução está morta, no sentido da emancipação. Ou nós vamos nos libertarmos, ou ninguém vai nos libertar. Não há receita, e a receita não está do passado. Nós devemos elucidar e dialogar com as revoluções e os movimentos do passado, sim, mas a Comuna de Paris, o maio de 68, a revolta do Vintém em 1880 no Rio, ela não pode ser fonte de inspiração para mim, para nós que estamos em 2013. Nós temos que dialogarmos com as nossas experiências, e nós estamos num domínio movediço. A realidade histórica atual é movediça, portanto, como vai se dar a revolução? Eu posso dizer, como eu disse agora há pouco, se ela não se der mundialmente, os processos emancipatórios eles não têm futuro. Mas eu posso até nisso errar. Eu estou me arriscando, porque pode ocorrer num país, numa região, se espalhar, e aí levar um tempo para se tornar realmente mundial. Na última instância, o domínio da ação humana é o da incerteza, da indeterminação, porque nós humanos somos o domínio coletivo anônimo que cria novas determinações. Nós fazemos parte do abismo. O humano é o abismo que é o abismo diante dos abismos do caosmos, não é nem cosmos. Não há um universo, há pluriversos. A física, a cosmologia atual trabalha nesse sentido. Provavelmente não há um universo, há pluriversos. E o registro do humano é o registro da criação do sentido. Nós somos os únicos que criamos sentidos, como eu disse antes. Nem a estrela, nem isto cria sentido. Nós criamos sentido, mas criamos sentido num oceano que é uma aventura.
A história é o oceano. A gente, ao entrar no domínio da história e da política ainda mais, é o domínio que a gente vai se molhar. A visão tradicional é o seguinte, a visão da teoria na esquerda. Nós estamos planando, olha lá Jesus Cristo, planando sobre as águas. A política é o domínio que você se banha, você se molha. Portanto, é o domínio da incerteza. Portanto, é um domínio do precário, da aposta, do risco. Quanto à segunda pergunta, essas propostas de democratização nesse nível são interessantes. Pode haver até outras, mas vejamos bem, elas são muito precárias. A gente tem que pensar em termos de reformas. Vejam bem, eu falei muito de emancipação desde a primeira palestra. Isso não quer dizer, e eu posso ter deixado a entender, e provavelmente deixei, que não seja importante, a partir do aqui e agora, que defendamos o programa de reformas radicais dentro dessa democracia representativa capitalista. Claro que as reformas são indispensáveis. Temos que pensar em termos de uma dialética, e isso aí os clássicos do marxismo, a do Gustavo já pensar nisso, a própria Rosa Luxemburgo, a dialética das reformas democráticas a partir das lutas do aqui e agora, e agindo no sentido de configurar brechas, no sentido da perspectiva, vou usar o termo clássico, revolucionária, democrático-revolucionária da emancipação. Mas a emancipação tem esse momento do prosaico, das lutas cotidianas, como foram essas lutas pela questão de diminuir a tarifa do transporte público. São lutas importantes, por quê? Porque a partir dessa questão do cotidiano eu questiono o conjunto das relações sociais do capitalismo, que eu digo, a cidade é para todos, a tarifa tem que ser zero, porque nós temos como cidadãos direito de transitarmos nela, um transporte público gratuito, universal e de qualidade, de muito boa qualidade. É um direito democrático. Então, ela tem um potencial democrático radical, essa exigência. O Castoriadis dava um exemplo num texto dele sobre a experiência do movimento operário, onde ele dizia o seguinte, que quando o trabalhador faz corpo mole na fábrica, na linha de montagem, na fábrica tradicional, taylorista, fordista, ele faz corpo mole, a greve, a operação tartaruga, qualquer trabalhador faz isso muitas vezes. Isso já tem um aspecto anticapitalista radical importante, porque questiona no domínio do trabalho que eu tenha que me submeter totalmente à lógica e ao ditame do patrão ou dos seus representantes, à lógica do capital. Ou seja, eu estou tirando um tempo do capital, do capitalista, para que esse tempo seja um tempo autônomo meu, que eu vá no banheiro, que eu tome cafezinho. E houve inúmeras greves que tinham como elemento importante isso, uma ampliação do tempo para o trabalhador conversar, tomar cafezinho. A princípio alguém diria, isso não é revolucionário. Claro que não é revolucionário em certo sentido, clássico, mas isso tem um potencial, tem uma dimensão anticapitalista, emancipatória importante, que o Castoriadis tem razão, porque questiona a nossa submissão a essa lógica aonde que no local do trabalho estou submetido, por exemplo, ao patrão ou ao capital. Então é por aí que eu vejo. Claro que as propostas de reformas desse tipo, elas são interessantes, mas são muito precárias se elas não tiverem uma radicalidade maior. Qual é a radicalidade? Se não for algo que venha com um movimento democrático da sociedade civil. Uma proposta a partir do Estado, sem um movimento democrático que discuta ela, que a questione, que a redefina, podendo até ampliá-la, do movimento que parte da população, de segmentos da população, é uma reforma que pode ser bem intencionada na sua intenção democrática, mas ainda é uma reforma feita que tende a ser muito pelo alto. Então o seu conteúdo democrático, pela sua dinâmica, já tem esse limite. da própria ideia do Castoriadis, porque eu não conheço. Então aí, tu me respondendo, tu vai esclarecer em que ponto que eu estou me
dessa revolução da doxa, lá era uma revolução do plano epistemológico, do plano de que é considerado como conhecimento válido. E essa outra revolução que tu fala, que na verdade foi quando surgiu a revolução essa que tu interpreta como a mesma, eu entendi como uma revolução muito mais material, assim, muito mais social, que é o reconhecimento dos escravos e tal, como pessoas que têm direito a uma liberdade igual a qualquer das outras. Então, a mim me pareceria que se ele diz que essa revolução a qual ele se refere começou lá, seria uma emancipação epistemológica que não deveria necessariamente imediatamente resultar numa emancipação social, mas que possibilitaria, através de revoluções dialéticas, epistemológicas, através dos tempos, chegar eventualmente a esse tipo de emancipação à medida que as pessoas pudessem ir reconhecendo novos tipos de conhecimento, novos tipos de sujeito, etc., através dos tempos. Então, era essa coisa que eu queria botar em questão e ver como é que tu... Vou aproveitar para agregar uma pergunta, né? Quase um plágio, porque tem o título aqui, Um Mestre na Periferia do Capitalismo, né? E tu que és um intelectual na periferia do capitalismo, queria que tu explorasse um pouco mais essa relação de pensadores, né? Políticos, filósofos contemporâneos como Castoriadis e o Agamben, eles não conseguiram então pensar o mundo atlântico, né? Para incorporar na sua, digamos, filosofia política, de modo a tentar entender essa totalidade. Então, como que tu, que é um pensador político à periferia do capitalismo, conseguiu dialogar com a historiografia e tal, com tudo isso, para poder chegar aos próprios conceitos? Eu queria agregar também uma questão, já para fazer um bloco, então. Eu queria dizer que eu discordo um pouco dessa posição que coloca o Adorno como um filósofo dentro dessa tradição do ideal de emancipação. A partir da minha leitura, o que eu percebo que o Adorno está muito mais tributário, dizendo, uma tradição kantiana, moderna, do princípio que é muito mais de autonomia que propriamente de emancipação. Mas eu vejo que eu já tive a oportunidade de ver muitas pessoas defendendo essa ideia que me parece um pouco equivocada. Inclusive aqui no Brasil foi traduzida uma série de conferências radiofônicas do Adorno e o título dessa compilação aqui no Brasil é Educação e Emancipação. Quando o original em alemão é Erziehung und Mündigkeit. E Mündigkeit é muito mais a coisa da maioridade que o Kant já trabalhava lá no célebre Insight, chama Resposta à Pergunta, que é o Iluminismo, que ele fala da questão da maioridade. Então, a meu ver, um pouco o Adorno ele é muito mais tributário dessa tradição mais kantiana, moderna, da autonomia, que propriamente da emancipação. Mas, um pouco pegando essa ideia que o William colocava também dos pensadores, ontem eu ainda escrevia, coincidentemente eu ainda escrevia a respeito disso, encerrando um trabalho há bastante tempo, lendo Adorno, e eu usei, digamos assim, fazer uma certa crítica, e eu pensando, eu fiquei pensando assim, a dialética negativa é uma insistência o tempo todo na ideia da não identidade, no não idêntico, e eu fico pensando, mas vem cá, e ele nunca parou para pensar que a África, a América Latina, a Ásia, pudesse ser esse não idêntico, e ele nunca parou para pensar que a identidade é todo esse modelo eurocêntrico que ele vive e que ele nunca conseguiu fazer, vamos dizer, um enfrentamento nesses termos. Até começando pela teu questionamento, realmente é de se pensar, e a tua colocação eu acho que é interessante para a gente, que o Adorno talvez seja realmente um pensador de uma extração marcantemente kantiana nesse sentido, e não pertença talvez de modo pleno, provavelmente ele pertence, vamos dizer, de modo, eu diria, se o termo talvez fosse parcial, essa constelação emancipatória, apesar da insistência do Rui Fausto. O Rui Fausto tem uma revista chamada Fevereiro, o filósofo brasileiro importante, e que ele defende, na revista Fevereiro, a última, que saiu, o número 5, que a dialética negativa, em termos do pensamento alemão, é a grande fonte de inspiração para um pensamento emancipatório. Mas ele admite, dizendo, mas na dialética negativa, realmente, e na dialética do esclarecimento, com Horkheimer, não há
nada que se refira à questão da democracia, do projeto emancipatório. O Rui Fausto. Realmente, portanto, é muito procedente essa tua colocação, provavelmente. Talvez eu mesmo tenha, um pouco, infelizmente, eu peço mais uma vez desculpa a vocês, e ao grande Adorno, eu falei tão pouco dele, a questão de falar de alguém que é muito menos discutido que o Castoriadis, mas provavelmente a gente possa dizer que há uma relação que não é tão simples do Adorno com a questão desse projeto emancipatório. Já colocando, a questão é que o Castoriadis pensa realmente que a autonomia foi criada num primeiro momento na Grécia clássica. Por isso que é a criação da política. Castoriadis diz assim, a política é uma criação grega, do movimento democrático grego. Uma criação limitada, realmente, porque é uma democracia para homens, são adultos, livres, está excluídos os metecos, as mulheres, o escravo. Então, para Castoriadis, há uma criação da democracia, política, filosofia. Isso constitui o primeiro momento da autonomia. E um momento que tem um grande mérito. Castoriadis enfatiza, olhem bem, a democracia moderna, a forma predominante dela é a representativa. E a democracia ateniense se configurou como direta. Só que essa democracia direta do nosso querido Castoriadis é essa democracia para um círculo muito restrito. Ele tende a subestimar, ele não oculta, mas ele subestima a questão da escravidão no mundo da Atenas democrática. Isso é um problema que eu tenho com Castoriadis, eu divirjo dele. Essa interpretação dele é equivocada. Para cada um cidadão ateniense, tinha 3 escravos. Atenas era dominada, tu te encontrava, claro, com o estatuto da escravidão, que era uma escravidão já com um estatuto mercantil, mas não era capitalista. Nas Américas, bom, não vou falar aqui que isso aí é um assunto, vai ter a sexta vai ser sobre a escravidão do Atlântico, que é um assunto complicadíssimo, e que tem que ter uma verdadeira reviravolta dialética para pensar a questão da relação da escravidão atlântica e o capitalismo. Portanto, Castoriadis comete mesmo esse equívoco, ele não pensa que é algo epistemológico, é algo político, histórico, social, amplo, é uma ruptura que tem uma dimensão epistemológica, mas tem uma dimensão ontológica. Se cria algo que é a política não havia antes. Quando Castoriadis diz que nós humanos geralmente criamos ao longo da história sentido, mas as formas históricas são criadas, são configuradas de modo fechado, clausura, ele quer dizer o quê? Quando ocorre a criação da democracia grega clássica, há um rompimento parcial da clausura. O rompimento parcial da clausura tem a ver com a interrogação explícita da lei, do nomos. Isso é a política, na prática cotidiana histórica, na polis ateniense, não só nesta, na Grécia clássica. Em outra dimensão há a filosofia, há a historiografia. Mas a democracia e a política são a configuração de uma esfera que não existia antes. Claro que poderia se abrir uma discussão imensa, que é P.R. Clastres. A sociedade contra o Estado, ela não tem política. Há uma protodemocracia nas sociedades guaranis, nas sociedades que são contra o Estado, é o nome do livro do antropólogo P.R. Clastres. Haveria uma esfera política ou protopolítica, protodemocrática. Isso aí daria uma palestra, eu adoraria falar sobre isso, mas no momento não é possível. É uma grande questão. O que não haveria política na sociedade sem Estado, que o P.R. Clastres corretamente coloca contra o Estado? Isso é outra questão, extraordinária, ontológica, filosófica, política. Mas a questão é que Castoriadis defende que a autonomia tem 2 grandes momentos. A política sendo criada com a democracia, a configuração da democracia direta, através de conflitos sociais, na polis ateniense e outras polis gregas, e depois no mundo moderno ocidental. E ele pensa no mundo moderno ocidental, ele fala da Revolução Francesa, dos movimentos democráticos radicais que ocorrem na Revolução Francesa em diante, e do movimento operário socialista, a Comuna de Paris, a Revolução Espanhola, tudo isso, formas de autogoverno. Mas ele jamais fala do mundo atlântico. O Adorno não pensa no mundo atlântico. Então a minha crítica que eu faço ao Castoriadis, que eu reafirmei, redefinindo ela, tentando esclarecer melhor para ti, eu faço para o Adorno, para o Habermas.
Ou seja, eles não pensam o mundo atlântico, eles estão limitados a uma visão eurocêntrica. O Zizek, então, nem se fala. Ele é mau. O Zizek tem um problema de má informação histórica. Ele não conhece a história da modernidade. Então, ele vê os jacobinos, ele não pensa, ele deveria ler o Daniel Guérin, Os Braços Nus, e ver o movimento autoconstituinte da plebe parisiense, as seções que Hannah Arendt fala da Revolução. E outros pensadores falam, o próprio Castoriadis. O Habermas, então, é um caso de eurocentrismo clamoroso, um desastre. E um autor daqui que critica o eurocentrismo desses pensadores não pensa o mundo atlântico. E tem um problema grave ao pensar a questão dessa dialética, que é o Dussel, o filósofo da libertação. O Dussel não pensa o mundo atlântico. Ele não pensa a questão decisiva do tráfico de escravos, ele cita isso em palestras e textos, mas ele não pensa o quanto essa dinâmica dessas revoltas que ocorrem dos trabalhadores escravos por si ou em comum com os trabalhadores não escravos nas Américas e as correspondências que há com a formação da classe operária, e eu dei o exemplo pessoal do Ludois Equiano, ele não pensa isso, ele desconhece isso. Então, nesse sentido, eu posso dizer que realmente a ideia de uma filosofia política do mundo atlântico é uma questão que eu conheço do pensamento filosófico político, só eu, por ser um pensador da periferia da periferia. Vejam bem, Pelotas é uma cidade escravista, e ela é periférica na ordem escravista, que era do Império Brasileiro do século XIX. O Brasil escravista do século XIX já era a periferia da escravidão oitocentista do século XIX. O centro dessa escravidão era os Estados Unidos, uma sociedade que era uma república. O Império Escravista Brasileiro era um império liberal, pelo menos se declarava como tal a partir da Constituição de 1824. A República Norte-Americana é uma república tramada pela escravidão. Claro que a escravidão se concentrou a partir do início do século XIX no sul, mas o norte estava emaranhado nos fios desta triste instituição social histórica que é a escravidão. A elite política e econômica do norte, inúmeras camadas, estavam envolvidas numa dinâmica que envolvia o norte não escravista com o sul escravista. Então é uma república fundada na escravidão. A República Romana era fundada na escravidão e a República Moderna norte-americana o era. E a Inglaterra, que era a grande potência capitalista de então, ela vivia através do trabalho dos escravos do sul com o algodão, que era o principal produto da indústria têxtil, que é o início da Revolução Industrial do capitalismo no 19. Então, vocês veem como há uma dialética para pensar, vou falar algo radical, para pensarmos o mundo moderno, o mundo do capitalismo ocidental, o mundo da democracia moderna do século XVIII em diante, se não levarmos em conta a escravidão nas Américas, o tráfico negreiro, nós não vamos entendê-lo. Nós não vamos entender o projeto democrático anticapitalista. Nós não vamos entender algumas das maiores manifestações culturais que têm um significado ético-político enorme no XX, que tem a ver com a canção popular moderna. O jazz, o blues, o tango em tom bem menor, mas o jazz, o blues, a música afro-cubana, a música afro-brasileira nucleada no samba e no choro, essas manifestações culturais que o Adorno não compreendeu com relação ao jazz, há equívocos que dariam uma palestra só sobre essa questão, mas que o Hobsbawm marxista, que tinha problemas para analisar o anarquismo, mas com relação ao jazz, a paixão facilitou o diálogo dele, fez um belo livro sobre o jazz, que já tem tradução no Brasil há um bom tempo. A gente não vai compreender parte do que há de mais rico, político e cultural do século XX e da nossa contemporaneidade se a gente não levar em conta, eu falei agora, a canção popular, o rock, que é filho do blues, se a gente não compreender o que foi a escravidão atlântica. A escravidão atlântica é um dos maiores eventos da história não moderna, da história humana. Du Bois, o importante historiador negro norte-americano, dizia: estamos diante de um dos maiores eventos da história humana. 12 milhões de pessoas, e essas pessoas estão em meio a um fluxo de ideias, de mercadoria, de sonoridades,
de gestualidades, de corporalidades, isso é um processo de criação, de sociabilidade humana, para o pior e para o melhor, que é algo dantesco. Portanto, o mundo atlântico é o núcleo do nosso mundo. E falando de brasileiros como nós, e nesta cidade, é impossível pensar Pelotas e pensar o Brasil sem o mundo atlântico. Mas é impossível pensar o Ocidente, porque o Ocidente foi tramado pelo mundo atlântico. E esses pensadores, Agamben, Adorno, de diferentes modos, o Agamben, que é um brilhante pensador, eu cheguei a falar na primeira palestra que eu considero talvez o mais importante filósofo da contemporaneidade. Eu admiro, leio Agamben com muito gosto, estou muito interessado em ler o último lançamento que saiu no Brasil dele, pela Boitempo, mas ele é incapaz disso. O eurocentrismo do Agamben é total. Lembra o Habermas? O Habermas é um problema à parte, é um caos. A crítica ao Habermas mereceria uma exposição muito mais dura. E é um problema que vem já de... O velho Marx tem esse problema. Já há uma discussão, uma autora de um livro, não me recordo do nome, que tem um livro importante sobre o Benjamin, acho que é Susan Book, que ela tem um ensaio que saiu pela Novos Estudos sobre Hegel, e que na fenomenologia do espírito ela levanta a dialética do senhor escravo, alguns dizem senhor servo, que ali haveria elementos que o Hegel, leitor de jornais, e era um leitor fervoroso de jornais, teria lido e acompanhado os eventos da Revolução Haitiana, no final do 18, início do 19, e que ele, portanto, teria incorporado isso na fenomenologia do espírito. Essa é uma discussão importante de se fazer. E aí, sem dúvida, retomar esse diálogo com Hegel a partir dessa leitura que ela faz seria interessante. Porque o próprio Paul Giraud, um sociólogo no Atlântico Negro, um livro que tem pela editora 34 no Brasil, ele fala no Atlântico Negro que várias figuras eram muito interessadas em Hegel, pela questão da fenomenologia do espírito. Martin Luther King era um leitor de Hegel. E inúmeros pensadores afro-norte-americanos eram leitores de Hegel, por causa dessa questão da dialética do senhor escravo na fenomenologia. Então, aí talvez exista uma pista para um clássico do pensamento ocidental que talvez tenha intuído com limites, mas tenha elaborado elementos que nós até agora pensávamos fora do registro do mundo atlântico, mas que provavelmente, pelo que ela coloca neste ensaio, tem a ver com o mundo atlântico, com a questão da escravidão atlântica. Mas realmente eu concordo que Adorno também há uma extração mais kantiana e, apesar da crítica pesada que ele faz na dialética negativa ao grande Hegel, e que o Zizek, no menos que nada, rebate. É interessante esse diálogo. O Zizek tem um momento que rebate a crítica da dialética negativa, não aprofunda, mas rebate. Mas o Adorno realmente, também como o Agamben, estão presos numa clausura eurocêntrica, ao meu ver. E o Castoriadis, ao seu modo, também. Eles não pensam o mundo atlântico. E não pensando o mundo atlântico, ao meu ver, não se pensa o mundo moderno ocidental.